juntamente com a igreja. Eu estava preparado, irmãos, se nós quisermos se colocar de pé, nós vamos fazer a leitura, né? Eu estava preparado a trazer essa palavra aqui no domingo, né? E eu, depois do almoço, recebi uma ligação inusitada dizendo que a mensagem que era para trazer aqui tinha que trazer lá na sede, né? O pastor Carlos estava comissionando, né? O coração acelerou mais rápido, né? Porque quando a gente está na casa da gente, né, a gente se sente à vontade, né? Mas eu fui e ele disse: a mesma mensagem que for levar lá, você leva lá na sede. Então trouxe lá, mas eu vou trazer aqui de novo. Alguém viu a mensagem da sede? Não. Então é por isso que eu tenho que trazer aqui de novo, né, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 18, nós vamos ler neste momento, que diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 18: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém, queridos irmãos? Vamos orar pedindo a graça de Deus. Pai, mais uma vez nós oramos aqui, Senhor, e desta vez pedimos que o Senhor nos revista da sua graça, porque nós estamos diante desta palavra tão preciosa, Senhor. Nós não chegamos diante dela, Senhor, como alguém que pode dissecá-la, como se entendesse tudo a respeito dela. Quem somos nós para termos tal disposição soberba de coração? Mas pelo contrário, nós somos como Maria aos teus pés, Senhor, que precisa ouvir as palavras de vida que vêm do Senhor e precisa do discernimento que vem do teu Espírito Santo para capacitar a nossa mente, Senhor, finita, a entender as sagradas Escrituras, as palavras poderosas do Senhor que dão vida ao nosso coração. Pai, tem misericórdia de nós e nos dá entendimento da tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Eu, há alguns meses atrás, li um livro muito interessante que retratava um pouquinho a respeito da vida de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um servo de Deus que Deus tirou de dentro do ateísmo, né, para a fé cristã. Ele, dentro do seu livro, né, que fala sobre a alegria, ele conta um pouquinho do seu testemunho, e dentro deste livro, chamado Racionalista Romântico, existe um comentário que me deixou bem pensativo, que é a respeito do teólogo Douglas Wilson, dizendo um pouquinho a respeito do pensamento de C.S. Lewis. Ele disse que a nossa atual sociedade, ela é caracterizada pelo subjetivismo, pelo relativismo e pelo egoísmo, né? Só para a gente entender um pouquinho o que são estas três palavras, quando a gente pensa a respeito de relativismo, provavelmente alguns dos irmãos já viram algumas pessoas que têm a seguinte abordagem: você expressa para ela uma opinião a respeito de algo e ela diz assim para você: essa é a tua verdade, mas tem a minha verdade, né? E elas querem dizer que existem formas variadas de se chegar à verdade ou várias verdades existentes, né? Isso entra um pouquinho dentro do lado do subjetivismo, porque o subjetivismo é a forma com que a pessoa enxerga o mundo baseado naquilo que ela tem dentro de si mesma. E também o egoísmo é quando a pessoa tem a fonte de todas as coisas como a sua própria vontade do ser. Então a nossa sociedade é uma sociedade que vive em função de si mesma. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Se você tira uma selfie, uma foto com um grupo de pessoas no seu celular,
Quando você vai pegar o seu celular para ver aquela foto, qual é a primeira pessoa que você procura naquela foto? Seja sincero dizer para mim. Quem que é a primeira pessoa? Você mesmo. Às vezes tem 20 pessoas naquela foto. Mas a primeira coisa que você vai naquela foto, pode ser uma foto antiga, né? Tem alguns dos irmãos aqui que lembram daquela época da fotinho que você olhava, nem lembro o nome mais, né? Que você olhava lá dentro daquele binoclinho e tinha uma fotinho lá, né? E até hoje, se alguém pegar um binoclinho daquele e for procurar, ele vai tentar encontrar ele mesmo naquela foto. É um senso que o ser humano tem de preocupação consigo mesmo, como se ele fosse o centro de todas as coisas. Existe uma preocupação que é realista, nós devemos nos preocupar conosco, devemos ter uma preocupação, mas nós devemos ter o cuidado para que nós não estejamos nos idolatrando, né? E a nossa sociedade é uma sociedade desta maneira. Vocês veem qual é a facilidade com que as pessoas postam fotos novas no Facebook, até mesmo às vezes nos status do WhatsApp e das outras redes sociais. Existem muitas fotos e isso revela que o homem está preocupado consigo mesmo. Nós temos uma passagem, continuando o estudo na Epístola aos Filipenses, em que Paulo vai dar prosseguimento nas suas palavras. Só que o que nós vamos encontrar aqui é Paulo nos apresentando um objetivo de vida muito maior. E daí vem o tema dessa mensagem, que é vivendo por um propósito maior. Vivendo por um propósito maior. Hoje à tarde, às vezes eu consigo um tempinho, eu estava vendo um filme, né? E tinha uma atriz muito conhecida e que os anos se passaram e essa atriz muito conhecida, ela já se tornou uma pessoa desgastada pelo tempo, né? Eu posso dizer mais velha, porque ela já não está presente aqui. E é o que o tempo faz conosco. Nós somos jovens, nós somos saudáveis, nós temos aquele vigor físico, uma aparência jovial, mas o tempo chega e o tempo se encarrega de trazer um peso doloroso para nós. Você repara em alguns personagens, em algumas pessoas famosas, e você vê que essas pessoas têm dinheiro e elas procuram fazer as suas plásticas, né? Esses dias atrás eu estava reparando na Ana Maria Braga, se alguém viu, né, ela recentemente. Eu estou com medo de que daqui uns dias o olho dela vai sumir do rosto, de tanto alguém esticar ela, né? E você percebe que as pessoas fazem de tudo para poder se parecer mais jovial e ter uma boa aparência, e elas centralizam a sua vida baseado em si mesmos. Mas quando nós chegamos aqui, nós encontramos um Paulo que vive por um objetivo muito maior. Um Paulo que não está preocupado se o sofrimento vai interromper o conforto da sua vida. Nós vemos um Paulo que tem um compromisso com Deus e com a vontade de Deus. Eu vi esses dias atrás um testemunho de um missionário, e ele era pastor em Gana, e ele trouxe uma palavra àqueles que estavam presentes, e algumas daquelas pessoas viajaram 3 dias para poder chegar naquele local de culto. E uma mulher, depois de ouvir a mensagem da palavra, quando estava de retorno para sua casa, 3 dias de viagem de volta, ela se esqueceu do versículo que o pastor havia lido na pregação. E ela ficou muito triste, muito triste. Ela disse: como é que eu posso esquecer da palavra de Deus que foi lida pelo pastor lá naquela pregação? Ela ficou tão triste que ela pegou 3 dias de viagem e retornou de volta àquele local onde estava o pastor. E o pastor, ao vê-la, perguntou para ela: por que você voltou aqui? O que aconteceu? Ela disse: pastor, eu me esqueci do versículo que o pastor leu durante a pregação. E ele disse para ela: mas você voltou só por causa disso? E ela respondeu e disse para ele: como eu poderia deixar a palavra de Deus, que é tão preciosa, cair à beira do caminho? E é isso que nós vemos aqui na vida de Paulo. É alguém que tem em autoestima a palavra de Deus. O objetivo de Paulo é pregar e anunciar as boas novas de Deus, independente de quais sejam as circunstâncias. Sabe o que é interessante de se observar aqui? A primeira coisa
é o que eu já disse para os irmãos esses dias atrás. Se eu e você estivéssemos como Paulo, nestas circunstâncias onde ele escreveu a epístola aos Filipenses, ele estava preso, ele estava privado da liberdade, ele estava longe das pessoas queridas, irmãos e irmãs, né, pessoas que ele realmente amava no Senhor. E Paulo está dentro de uma prisão. Eu acredito que muitos no lugar de Paulo estariam com um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, mas Paulo não. A palavra de Deus vai nos mostrar que Paulo, apesar de estar preso, Paulo, apesar de estar atrás das grades, apesar de Paulo estar sendo cuidado por guardas que estão à sua volta, nós sabemos pela palavra do Senhor que Paulo não está preso para orar. Paulo não está preso para interceder pela igreja. Paulo não está preso para escrever essas epístolas que, como disse um teólogo, se tornaram imortais. Paulo morreu, mas as palavras de Deus inspiradas através dele permanecem até o dia de hoje e nós nos beneficiamos dela. As cadeias de Paulo não foram um impedimento para ele, para que ele viesse a pensar, não, eu não tenho mais nada para fazer, Deus já não tem mais nada comigo. Pelo contrário, nós vemos sempre Paulo orando ao Senhor e enviando as suas epístolas de consolo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer, irmãos, que o que aconteceu com ele, os sofrimentos dele, contribuíram para o progresso do Evangelho. Quantos dos irmãos aqui já leram o livro de Atos dos Apóstolos? Eu não sei se já leram todo o livro de Atos dos Apóstolos, mas se você ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, até faço um desafio para você, se você não leu ainda, leia. Tá? Você vai encontrar, a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, uma descrição a respeito do relacionamento de Paulo com Deus. A partir do capítulo 9, nós temos ali no capítulo 9, aquele encontro que ele tem com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. A palavra de Deus vai nos mostrar que a partir deste momento, a vida de Paulo se tornou uma vida muito agitada. Sofrimentos e perseguições começaram a envolver a vida deste servo de Deus. Por um exemplo, quando em Damasco ele recebe a visita de Ananias, que ora por ele, as escamas caem dos seus olhos e ele é batizado. A partir deste momento, aquele homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo, agora vai começar a ser perseguido por ela, por causa de ser parte dessa igreja. Em Damasco ele precisa sair fugido da cidade, porque estão querendo prender ele. Quando ele sai fugido de Damasco, ele vai caminhando agora, e ele vai ficar na Síria, vai ficar na Arábia, vai ficar em Tarso, ele vai passar vários anos, e ele vai começando o seu ministério, e muitas das vezes aonde ele entra, ele precisa fugir. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, ele está em Listra, ele está em Icônio ele é apedrejado, ele sofre. No capítulo 15 ele está em Jerusalém, no capítulo 16 o ministério dele está seguindo, está avançando, e ele está sofrendo e padecendo por causa da palavra de Deus. No capítulo 21 e 22 de Atos, Paulo vai a Jerusalém, depois de ter andado pelas igrejas, recolhendo uma oferta, porque a igreja de Jerusalém naquele período estava passando por um momento de escassez, eles estavam sem recursos, era um momento de pobreza daquela igreja aí em Jerusalém, na Judéia. E Paulo recolhe uma oferta de todas as igrejas e ele vai até a igreja de Jerusalém para levar essa oferta. Mas quando ele está ali, ele sente o desejo de ir para o templo orar. E quando ele entra dentro do templo, alguém identifica ele e diz assim: olha, aquele homem que está andando por todas as cidades, está alvoroçando o mundo com essa mensagem a respeito deste Jesus. E eles pegam ele, eles espancam Paulo e eles estão prestes a matar Paulo se os soldados não interrompem e o tribuno Lísias não vem e tira ele do meio da multidão. A partir daquele momento, Paulo se torna um prisioneiro e ele vai de cidade em cidade até chegar em Roma como um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Você conseguiu pegar um pouquinho da vida do Paulo? E ele vai dizer que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. É isso que aconteceu com Paulo. Algum dos irmãos aqui já foi apedrejado? Levanta a mão que eu quero ver. Eu quero conhecer e depois eu quero ver as suas costas. Tem alguém? Não tem? Tem alguém aqui que já foi açoitado? Açoitado com chicote nas costas? Não tem? Alguém de vocês já passou por um naufrágio no barco? Com 270 e poucas pessoas? Alguém já passou?
O Paulo passou por tudo isso e por muito mais, e ele olha para essas coisas e ele vai dizer que estas coisas que têm acontecido na minha vida têm contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos queridos, olha que maravilha, é olhar para um servo de Deus, que não fica balbuciando reclamações a Deus, porque nós vemos nos nossos dias atuais que existem pessoas que estão empregadas, pessoas que estão registradas, trabalhando, ou autônomos, que têm o seu local de trabalho, estão recebendo, e tem gente reclamando, e acha que está ruim ainda. Nós precisamos ver que a palavra de Deus, ela nos exorta, através dessa palavra de Paulo, ao nosso coração, que não importa onde nós estamos, o que estamos fazendo, o que importa é se nós estamos com Deus, e fazendo tudo para Deus, para a glória de Deus. E ele diz que estas coisas que têm acontecido, elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Essa palavra progresso no grego, ela significa apokopê. É uma palavra que representa alguém que abre caminho no meio de uma mata. Alguém de vocês já andou no meio do mato, de uma mata alta? Irmãos, é uma tribulação, porque se você não tiver um facão, uma foice, alguma coisa na tua mão, você desiste rapidinho. Eu me lembro de algumas vezes quando menino, né? Que às vezes a gente ia brincar, eu já disse para os irmãos aqui, o irmão Dimas conhece bem ali o antigo campinho aqui do Espanhol, né? E a gente vinha brincar ali, e tinha uns abençoados que, quando ia chutar no gol, ele chutava, mas chutava longe. Eu não sei o que estava se passando na cabeça daquela pessoa naquele momento, e a bola ia longe, lá para trás, né? E ali onde tinha o campo era limpo, mas para dentro ali era mato, né? E geralmente quem chutou, o time adversário, o mesmo time já gritava, vai buscar. Na hora, chutou e já gritava, vai buscar. E o rapaz já saía com a cabeça baixa, porque entrava no meio daqueles matos ali, e era arbusto caído, era pedaço de árvore caída, né? E já enchia toda a meia daqueles pico-pico, né? E já voltava às vezes com um corte na perna, sangrando, porque alguma coisa pegou e cortou a perna daquela pessoa, porque não tem um caminho ali. Essa palavra apokopê, ela revela que Paulo está dizendo que ele é alguém que vai na frente abrindo um caminho, que Paulo está com a foice na mão, espiritualmente falando, ele está com o evangelho na mão, pregando, porque ele está abrindo o caminho, porque atrás dele vai vir muitos e muitos outros servos do Senhor para anunciar a palavra de Deus. Você sabe o que essa palavra nos ensina? Hoje nós estamos aqui no ano de 2020 dentro da congregação de Planta Guilhermina. Mas você sabe o que é interessante? Quantos outros já vieram e já fizeram parte desta obra? Quantos servos de Deus já nasceram, trabalharam aqui nessa igreja e já até faleceram? Eram homens de Deus e mulheres de Deus que estavam abrindo o caminho para que hoje nós fôssemos esta igreja bonita, mas que através de muito sofrimento, lutas e oração, nós estivéssemos aqui hoje fundamentados na palavra de Deus. Eu me lembro quando criança, você andava por aqui, não tinha muita casa, era mais mato do que casa. Hoje em dia, você olha daqui do pátio da nossa igreja, você tem muitas casas, você nem acha mais quase árvore. Se você acha, ela está disputando espaço com algum prédio alto, grande. Mas agora nós temos uma cidade grande e nós também temos essa igreja do Senhor aqui presente. Nós temos várias outras igrejas aqui presentes. Por quê? Porque alguém como Paulo ousou ser aquele que corta o caminho, que prepara o caminho para que o evangelho pudesse chegar neste lugar, e louvado seja Deus por isso. E Paulo diz que este progresso no evangelho, este caminho foi aberto, mas com muitos sofrimentos. E ele vai dizer a essa igreja que de maneira que por mais que hajam muitos sofrimentos e o caminho foi aberto, eu estou tendo a oportunidade, olha o que ele diz no versículo 3, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Ele vai dizer que ele está preso sim. Eu já disse para os irmãos que não se sabe dizer se Paulo escreveu essa epístola, essa carta aos Filipenses, estando na cidade de Éfeso ou estando na cidade de Roma. Não há consenso entre os estudiosos. Mas o certo é que Paulo diz
que estas cadeias dele estão contribuindo para que o evangelho chegue à guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda de elite que foi instituída por César Augusto. Eram cerca de 10.000 soldados muito bem preparados, né? Era a guarda do rei, eram soldados peritos. Às vezes você vê dentro da própria polícia militar algumas divisões, né? E se tornou, através do filme Tropa de Elite, muito bem conhecido o BOP, né? Um batalhão de operações especiais da polícia, que é um grupo perito, né? Treinado para um determinado serviço especial. E essa guarda pretoriana era uma guarda muito bem treinada, uma guarda de elite de César Augusto, que ele instituiu e se tornou depois de outros imperadores. Eram cerca de 10.000 soldados. Esses soldados, eles estavam responsáveis de guardar os presos. E eles eram responsáveis de guardar principalmente os presos mais perigosos. Paulo era considerado um preso perigoso, irmãos, dentro do Império Romano. E como ele era alguém perigoso, ele estava sempre preso e existia um soldado que ficava sempre próximo dele. E esse soldado que ficava próximo dele trocava de turno de 6 em 6 horas. Então quer dizer que a cada dia Paulo tinha a companhia de 4 homens diferentes. E aí vem no nosso coração a seguinte pergunta: o que Paulo ficava fazendo nessas 24 horas e diante de 4 pessoas diferentes todos os dias? O que Paulo fazia, irmãos? Será que você já se perguntou? Será que Paulo conversava com esses soldados? Será que sim? Ou Paulo ficava calado no canto dele, bravo, emborrado, de beiço virado, dizendo assim: eu não vou conversar com ninguém, eu estou bravo, porque eu estou preso, eu não quero conversar com ninguém, não. O que a palavra de Deus vai nos dizer é que Paulo aproveitava os momentos da prisão para evangelizar estes soldados, para falar do amor de Deus a esses soldados, para testemunhar de Cristo Jesus a esses soldados. Provavelmente muitos desses soldados perguntavam: ô Paulo, o porquê que você está preso aqui, rapaz? Ele vai dizer: eu estou preso porque eu anuncio Jesus Cristo. E quem sabe a pergunta era: quem é Jesus Cristo? Ele diz: Jesus Cristo, você não sabe quem é? É o Salvador do mundo. Como assim Salvador do mundo é? Ele veio a este mundo, ele é o Filho de Deus, ele é Deus com Deus, e ele veio aqui para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E Paulo está evangelizando dentro desta prisão. E pelo menos 4 pessoas por dia ouviam Paulo evangelizando. E com toda certeza, o evangelho adentrava no coração de muitos destes homens, soldados. Você se lembra que em Atos capítulo 10 existe um homem chamado Cornélio? A Bíblia diz que ele é um centurião. É um homem que cuidava de 100 soldados. E ele recebeu a palavra de Deus. Esses soldados que estavam dentro do cárcere com Paulo recebiam a palavra de Deus. E quando esses soldados saíam, você sabe o que acontecia? Aonde quer que esses soldados iam, eles levavam o evangelho de Deus. Aqueles que ouviam o testemunho de Paulo e se convertiam a Cristo Jesus, entregavam seus corações a Deus, saíam dali testemunhando e evangelizando também, porque esses soldados andavam por todo o império. Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Primeira coisa que nós aprendemos: que Paulo não está lamentando pelas coisas que acontecem com ele, mas como ele mesmo diz em Romanos 8:28, todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não existem coisas na minha vida e na tua vida que às vezes nós não conseguimos explicar. Não existem coisas que acontecem dentro da nossa casa ou ao nosso redor ou no trabalho que às vezes nós não conseguimos entender. Eu queria dizer uma coisa para você e que isso console e conforte o teu coração: Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está atuando. Não ignore a atuação de Deus. Não diga que isto é obra do acaso, não diga que isto é uma coincidência, não diga que isso é simplesmente a culpa do fulano, mas entenda que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus é muito detalhista nos acontecimentos. Eu não sei se eu já testemunhei para os irmãos aqui, eu acredito que sim, que há pelo menos uns 4 anos atrás, o meu filho manifestou uma espécie de convulsão febril. Todas as vezes que ele tinha uma alteração rápida de febre, ou se ela subia muito rápido ou descia muito rápido, ele tinha convulsão, né? E a primeira vez que isso aconteceu, a minha esposa estava com ele, eu tinha ido trabalhar, e a minha esposa estava com ele na cama,
E ele convulsionou e ele espumava a boca, e ela ficou muito assustada, me ligou no trabalho, e eu tentei o mais rápido possível vir embora para casa. E aí ela, apavorada, foi, né, na casa do meu cunhado com a minha irmã, e foi com eles ali. Quando eu cheguei, ele já estava nos braços dele, bem ofegante, respirando firme. E daqui a pouco ele voltou ao normal, e nós saímos ali no pátio de casa. Quando deu que não, ele convulsionou de novo. E eu, só de ouvir minha esposa falando no telefone, eu já tinha ficado muito abalado. Mas quando eu vi, irmãos, o meu coração amoleceu. Porque você ouvir falar é uma coisa, e você vê ainda o teu filho, uma criança passando por aquilo. Eu fiquei muito desolado. E eu catei ele no colo naquele momento, segurando ele, tremendo. E na minha mente, quando eu entrei dentro de casa com ele no colo naquela situação, me veio na mente de soprar 2 vezes na boca dele. Eu coloquei a boca junto da boquinha dele, soprei 2 vezes. Na segunda vez que eu assoprei, eu escutei na gargantinha dele como que o ar passando assim, ele respirando de volta. E eu tremia, o meu corpo tremia. E eu peguei e entreguei ele nas mãos da minha mãe, que estava por ali. E eu encostei no caixilho da porta. E eu não conseguia parar de tremer. Eu tremia. Eu tentava respirar fundo para se acalmar. E naquele momento, eu já testemunhei várias vezes disso. Eu escutei a voz do Senhor ao meu coração dizendo: eu entreguei o meu filho por você, e você não quer entregar o seu filho. Aquilo ficou no meu coração marcado. E a gente às vezes conversava sobre o assunto, mas sempre existia um medo, um temor interno. E durante pelo menos mais 2 ou 3 anos isso voltava a acontecer, sempre no meio do ano. E teve um dia que ele precisou ficar internado por causa deste problema. E eu me lembro que a minha esposa com ele lá no hospital, e eu em casa. Quando eu cheguei do hospital, tinha ido levar algumas coisas para eles. Eu dobrei o meu joelho do lado da caminha dele, e eu perguntava para Deus e dizia assim: Deus, por que, Senhor? O porquê o Senhor está fazendo isso conosco? O que o Senhor deseja de mim, Senhor? Me diga, eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa que eu feri alguém, eu entristeci o Senhor? E o Senhor não respondia nada. E eu queria entender a respeito disso. Mas os dias foram se passando. E é como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 8. A correção no presente momento, ela não parece ser de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz em nós um fruto pacífico de justiça. Eu percebi que Deus estava tratando no meu coração, me ajudando a confiar nele, em Deus e não em mim mesmo. Até um dia uma irmã, num culto doméstico que nós fazíamos, a irmã perguntou assim: mas e se o irmão tivesse mais recurso financeiro? Ou se o irmão tivesse um pouquinho mais de um plano de saúde melhor? Eu disse: irmã, não se trata de plano de saúde ou recurso melhor. Quando você vê o seu filho naquela situação, você sente que não existe nada que você possa fazer. E Deus nos ensina através do sofrimento, porque é no sofrimento que a nossa guarda enrustida abaixa. É no momento do sofrimento que nós deixamos de sermos orgulhosos e nós pedimos ajuda. E é no momento de sofrimento que nós chegamos diante de Deus e nós dizemos: Deus, eu não sei o que fazer, socorre-me. Você se lembra que em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 até o 28, tem uma mulher que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, socorre-me, a minha filha está horrivelmente endemoniada. A mulher já não sabe mais o que fazer. Você sabe o que acontece? Deus nos leva muitas vezes aos extremos. Por quê? Porque Ele está nos ensinando a viver na dependência dEle. Na dependência dEle. E Paulo vai nos dizer que estas coisas, elas contribuíram, os sofrimentos dele contribuíram para que ele pudesse propagar o Evangelho. Paulo vai nos dizer no versículo 14 que existem alguns irmãos que por causa das prisões de Paulo estão sendo estimulados no Senhor. Ele vai dizer que alguns desses irmãos, vendo que ele está preso, existem 2 grupos que observavam Paulo. Existia um grupo que observava ele, e eles se sentiam tristes, dizendo assim: o nosso apóstolo, servo de Deus, que estabeleceu essa igreja, ele está preso. Acho que nem vamos continuar pregando o Evangelho. Alguns pensavam assim, outros se sentiram estimulados no Senhor a continuar propagando a palavra de Deus. Você sabe o que é interessante aqui? Que Deus, no momento desse de pandemia, Ele está estimulando corações.
Você já se fez a pergunta? Esses dias atrás eu estava pensativo, estava de joelho dobrado em casa e orando. Será que existem irmãos, servos de Deus, que estão nos hospitais evangelizando as pessoas com Covid-19? Você já pensou isso? Porque está todo mundo com medo. Eu fiquei sabendo que existe uma ala lá no hospital de clínicas que cuida só de Covid. E às vezes eu preciso levar minha esposa, que ela trabalha próximo ali. Às vezes quando eu olho para aquele prédio, né, já chega a dar um medo. Eu falo, tem que ficar longe desse prédio aqui, porque esse prédio só falta escrever Covid lá em cima em vez de hospital das clínicas, né? E as pessoas ficam preocupadas com o hospital. Mas será que existem servos de Deus que são desbravadores, que mesmo diante dos temores, eles vão lá e pregam a palavra de Deus? Será que tem? Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que existem servos de Deus que recebem estímulos de Deus para continuar pregando a palavra do Senhor. Essa semana nós fomos lá, né, irmão Dimas, visitar uma família, e eu ouvi a mulher dizendo assim, eu pensei que vocês não viriam, né, por causa da questão da pandemia. Muitas vezes, se você ficar pensando, eu vou lá, vai ter fulano, vai ter ciclano dentro daquela casa, será que alguém está contaminado? Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos dá o estímulo verdadeiro. Nós não estamos indo de qualquer jeito, nós estamos indo levar esperança às pessoas que estão desesperadas, a pessoas que não sabem o que fazer, que o inimigo está atormentando neste momento, dizendo, o seu marido, a sua esposa vai perder o emprego, os seus filhos podem pegar doença. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus nesta noite, aleluia, Ele está querendo encher o nosso coração de estímulo para pregar o Evangelho, mesmo no meio deste momento de pandemia. Deus deseja que nós nos enchamos de coragem, não de medo. Fulano contraiu, o outro também contraiu. Pode acontecer e acontece, mas nós precisamos nos levantar e não nos acovardarmos diante disso. Paulo segue dizendo para nós que o estímulo vem de Deus, não vem de Paulo, o estímulo vem de Deus. E nós aguardamos o estímulo vindo de Deus, da parte do Senhor. Existe um outro ponto interessante, que ele diz que algumas dessas pessoas pregam o Evangelho sem sinceridade no coração. Existem algumas pessoas que querem pregar o Evangelho com motivações escusas, motivações erradas. Existem pessoas que se levantam para pregar o Evangelho com motivações erradas. Existem pessoas dos nossos dias que pregam o Evangelho e dizem que pregam o Evangelho, mas eles estão querendo roubar o dinheiro das pessoas. Algumas desses lugares, às vezes tem um carnezinho na entrada que você já tem que pegar para poder dar dinheiro. Nós não somos contra a contribuição, nós sabemos que devemos contribuir, porque contribuição é bíblico. Mas o nosso foco não é roubar, extrair, extorquir dinheiro das pessoas, não, mas é estimular o povo de Deus a contribuir, porque quanto mais nós contribuímos, mais Deus nos abençoa. Mas nós não estamos aqui com esse tipo de propósito. O nosso propósito não é enriquecer. O nosso propósito é ver o nome de Deus glorificado em todas as coisas. Mas tem gente que é fraudulenta. E Paulo diz que existem motivos atrás disso no coração dessas pessoas, que elas anunciam o Evangelho com segundas intenções. Paulo vai dizer que existem pelo menos 5 sentimentos que motivam o coração dessas pessoas. Ele diz, a inveja, pessoas que pregam o Evangelho por causa de inveja, porque veem Paulo pregando, eles querem fazer o que Paulo faz. Mas eles não querem pagar o preço que o Paulo paga. Paulo vai dizer que existem pessoas que fazem por porfia, né? Uma atitude dissimulada para poder promover divisão, partidarismo, né? Ou eu vou pregar a palavra porque você tem que gostar mais de mim do que gostar do fulano. Paulo condena essa prática. Ele diz que alguns pregam por discórdia, né? A discórdia é uma intenção de ter disputa, para dizer que é melhor ou pior do que alguém. Ele diz que alguns pregam insinceramente, com motivações escondidas no coração, pregam para si mesmo. Como Paulo diz a Timóteo, que existem muitos que o Deus deles é o ventre, e eles se auto-idolatram. E ele ainda diz que alguns pregavam pensando que com isso acarretariam tristeza a Paulo, né? Trazendo tribulação às suas cadeias. E Paulo diz que existem muitas pessoas que pregam por motivações escusas. Mas ele vai dizer que às vezes estas pessoas que pregam muitas vezes por motivações escusas, Deus pode, por misericórdia, através destas pessoas falar ao coração de muitas delas. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por ética eu não vou citar nomes, mas existem algumas igrejas que elas não estão comprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existem algumas dessas igrejas que elas, quando citam a Bíblia, distorcem a palavra de Deus.
Mas nós temos visto que às vezes pessoas nestes lugares, elas entram à procura do Salvador, e Deus, por misericórdia, salva estas pessoas nestes lugares onde existem pessoas que estão com motivações erradas. Eu me lembro de uma circunstância, caiu até na internet, em que um suposto pastor desses chegou e chamou uma senhorinha que estava na fila para poder testemunhar, e a senhorinha queria dizer o que aconteceu na vida dela, e o suposto pastor dizia assim: conta a bênção, conta a bênção. E ela disse assim: olha, eu queria contar que eu vim aqui e eu ouvi a palavra e eu aceitei Jesus. E ele disse: mas conta a bênção, conta a bênção. Ela já tinha contado a bênção, porque a bênção dela era ter encontrado o Salvador. Ele queria que houvesse alguma citação de algum acontecimento miraculoso. O maior milagre que pode acontecer é um morto espiritualmente ouvindo a palavra de Deus se converter, se dobrar diante de Deus e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ministério de Jesus tinha muitos milagres, mas Jesus disse que os milagres serviam de sinais, para que as pessoas não crescem nos sinais, mas crescem naquele que fazia os sinais. Ele vai até dar uma palavra que é chamada de imprecatória, os ais. Ele vai dizer: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, cidades. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muitos, eles já teriam se convertido. Jesus estava dizendo que os milagres sinalizavam que ele era o Filho de Deus. Eu fico maravilhado com a citação que você encontra lá em João capítulo 9. Lá Jesus efetua o milagre de curar um cego de nascença. Depois que esse homem é curado, Jesus se afasta dele. As pessoas que conheciam ele viram que agora ele enxergava e levaram ele até os fariseus. Quando ele leva os fariseus vão interrogar esse homem dizendo assim: quem foi que fez isso com você? E ele vai dizer que foi Jesus. Ele diz: foi Jesus que fez isso. E eles não querem crer. Eles estão dizendo assim para ele: não pode, esse homem não pode fazer milagre. Como é que um pecador pode fazer isso? Acusavam Jesus de pecador, porque Jesus, segundo eles, violava o sábado, comia no sábado, entrava no meio das searas e debulhava o milho, Jesus curava nos sábados. Eles diziam: não, esse homem é pecador porque ele perverte a lei de Deus. Mas há um momento que eles vão dizer, eles vão apertar ele, eles vão dizer: diga quem logo fez isso com você, quem te fez enxergar como você está enxergando agora. Um pecador não pode fazer uma coisa como essa. E ele vai dizer uma coisa que fica gravada no meu coração. Ele diz: se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E ele diz: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém curasse um cego de nascença. Olha o que esse homem está dizendo. Ele está dizendo assim: recobre a mente de vocês. Vocês já viram alguém fazer os sinais que Jesus Cristo faz? Ele está perguntando àqueles homens fariseus que se achavam estudiosos da palavra, mas que pelo contrário tinham um coração frio para com Deus. Ele está perguntando: vocês já viram na história alguém fazer o que Jesus faz? E ele vai dizer: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém curasse um cego de nascença. Você sabe o que eu quero dizer para você? Existem muitas pessoas pregando o evangelho com motivações erradas, mas Paulo vai dizer no versículo 18, olha o que ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aqui tem uma coisa que é interessante se fazer. Tem muitas pessoas pegando esse versículo 18 e dizendo assim: nós podemos pregar o evangelho de qualquer maneira. Podemos pregar o evangelho de qualquer maneira. Aí elas tentam incrementar o evangelho. Elas tentam promover às vezes alguma coisa dentro do templo que possa chamar a atenção das pessoas, porque elas entendem que só o evangelho não é necessário. Elas querem se mundanizar, Eu não estou dizendo, irmãos, Vamos tentar entender aqui, é um culto de ensino. Nós não estamos dizendo que às vezes alguma mudança estética no templo seja mundanizar, O que nós estamos tentando entender aqui, que Paulo não está dizendo que nós precisamos de alguma coisa a mais do que o evangelho para atrair o coração das pessoas.
O que nós podemos fazer nos nossos templos, melhorando, quem sabe às vezes colocando alguma tecnologia a mais para melhorar, nós não estamos aqui tentando usar isso de isca para chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque se o evangelho não for poderoso para salvar as pessoas, nada mais o poderá fazê-lo. Eu louvo a Deus, irmãos, né? Vamos citar um exemplo simples aqui. Hoje nós temos melhores estruturas dentro do nosso templo. Está confortável aí nessa cadeira que você está sentado? Se está, diga amém, que eu quero ouvir. Nós ficamos alguns dias com aqueles bancos que estão ali em cima, né? Que era do porteiro e veio para cá, né? São bênçãos, serviram de ajuda. Mas um dia eu fui sentar naqueles bancos ali e eu percebi que ele pegava bem no meio das costas. E eu pensei nos irmãos mais idosos. Falei, meu Deus, a gente que é mais jovem já sofre com esses bancos, né? E aí a gente fez uma solicitação, nosso pastor com muito carinho respondeu, nem ajudou. Mas você se lembra lá atrás? Quando eu era criança era só banco de madeira e uns banquinhos, irmão, que dava medo. Quando eu sentava não fazia muito movimento, mas quando meu pai e minha mãe sentavam, parecia que fazia uma barriga naquele banco. Eu falei, vai quebrar esse banco aqui. E as pessoas não reclamavam. Por quê? Porque as pessoas entravam dentro das igrejas não para procurar conforto externo, elas queriam conforto para dentro da sua alma, elas queriam Salvador, elas queriam transformação, elas precisavam de alguém que perdoasse os seus pecados. Hoje nós temos templos confortáveis, louvado seja Deus, mas não é isso que satisfaz o coração de alguém que precisa de um Salvador. O que satisfaz alguém que precisa do Salvador é a boa palavra de Deus. Você sabe o que eu finalizo dizendo aqui para você? Que esta palavra é poderosa para mudar as vidas. Esta palavra é poderosa para transformar os corações. Por quê, pastor? Por que essa palavra é poderosa para transformar? Porque ela transformou a minha vida. Porque essa palavra me deu um novo sentido de viver. Conversando essa semana com um companheiro amigo, ele disse assim, que ele foi palestrar, né, para algumas pessoas de um determinado local. E ele foi palestrar não como cristão, ele foi palestrar como alguém que tem experiência, né, vivendo aí, trabalhando em grande multinacional. E ele foi palestrar essas pessoas, mas quando ele foi preparar a palavra a dizer essas pessoas, ele começou a pensar como ele chegou e se tornou aquilo que ele é. E quando ele foi dizer para aquelas pessoas, ele disse assim, vocês sabem por que hoje eu sou uma pessoa bem sucedida? Você sabe por que onde eu estou, aonde eu estou? E as pessoas ficaram olhando e querendo saber. Ele disse assim, é por causa do Evangelho, porque o Evangelho mudou a minha vida, e Deus me salvou, me restaurou, me levantou, perdoou os meus pecados, e me fez hoje ser uma pessoa que pode estar dentro da sociedade, servindo a Deus e pregando a palavra do Evangelho lá naquele local de trabalho. Queridos irmãos, Deus tem um caminho muito melhor para nós. Deus tem um propósito muito melhor para nós do que ficarmos nos auto-idolatrando, pensando se as pessoas estão nos vendo, se nós estamos sendo reconhecidos. Paulo não está preocupado, porque o ministério de Paulo aos olhos daqueles que eram fraudulentos, Paulo estava preso e eles estavam soltos, eles achavam que estavam numa condição maior, mas Paulo, dentro da prisão com o coração quebrantado, é muito mais útil do que alguém que é fraudulento e tem motivos escusos dentro da alma. 3 coisas eu finalizo concluindo para você. Primeiro, nós precisamos confiar as nossas vidas na mão de Deus. Mas isso eu já ouvi tantas vezes, pastor. Será que eu preciso confiar de novo a minha vida na mão de Deus? Eu acredito que todos os dias nós precisamos renovar o pacto com Deus, para que nós mesmos entendamos para quem nós vivemos. Nós vivemos para nós mesmos, para o nosso desfrute. Pegue um jovem que hoje está no mundo. Pegue um jovem que hoje vive nas drogas, na prostituição. Eu me lembro que quando eu estava congregando na igreja do São Dimas, os irmãos tinham um trabalho chamado Resgate, e eles iam lá no mercado municipal para ajudar as pessoas, moradores de rua. E eu fui algumas vezes com esses irmãos, e eu me lembro que um dia nós chegamos perto de um jovem dependente de crack, que nós começamos a falar do evangelho para ele, tentar conversar com ele. Ele disse assim, olha rapaziada, eu sei que vocês estão com boa intenção, eu sei que o que vocês estão dizendo é o correto, mas, rapaz, eu estou no auge, eu estou gostando disso que eu estou fazendo. Ele estava na vida das drogas, mas ele estava achando que estava se sentindo bem com aquilo. Você sabe o que é isso? É alguém que já perdeu o sentido da vida, que está tentando achar prazer nessas coisas que só vão trazer desgraça, destruição, morte.
mas nós temos a oportunidade de viver constantemente nas mãos de Deus e na vontade de Deus. Ainda, os nossos caminhos, eles são muito pequenos. Os nossos pensamentos são ínfimos, mas os de Deus são muito grandes. Os projetos e os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida são muito maiores do que nós podemos imaginar. E por fim, tudo que nós formos fazer, pregar o Evangelho, ajudar, auxiliar ou amparar, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Vamos se colocar de pé? Eu queria fazer uma oração com os irmãos. Nessa oração, nós vamos pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que nós vejamos um caminho cada vez mais alto, um caminho cada vez melhor, um caminho que Deus preparou para nós. Mas eu queria que você orasse não somente por nós que estamos aqui, mas por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, por toda a planta guilhermina, por todas as congregações que aqui estão, por todos os servos de Deus que adoram o Senhor, neste bairro, nesta cidade, neste estado, neste país e no mundo. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, Pai. A tua palavra nos chama, Senhor, a repensar a respeito de como nós temos vivido. Primeiro, Senhor, a pensar que as coisas que acontecem conosco, elas contribuem para o progresso do Evangelho, Senhor. Se não fossem as circunstâncias, muitas vezes nós não moraríamos aonde nós moramos, nós não trabalharíamos, não teríamos a profissão que temos, mas todas estas coisas foram o encaminhar das tuas mãos, para que ali naquele lugar nós cumpríssemos o teu propósito, Senhor. O Senhor fez com que uns se tornassem professores, outros se tornassem médicos, outros se tornassem pedreiros, outros se tornassem garis, outros se tornassem empresários. Nós estamos exatamente no lugar que o Senhor deseja de nós. Eu sei que muitos, Senhor, contraíram, Senhor, o Covid e foram para os hospitais para anunciar a tua palavra naquele lugar, e é por isso que nós entendemos que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que te amam. Segundo, Senhor, nós precisamos repensar as motivações do nosso coração. Será que nós estamos servindo o homem, nós estamos querendo agradar o homem, nós queremos impressionar as pessoas? Como Paulo disse aos Gálatas: se eu quisesse agradar os homens, eu não estaria agradando a Deus. Senhor, nos livra, nos faz viver uma vida que agrade ao Senhor, que adore ao Senhor, que bendiga o teu nome, que exalte ao Senhor, que glorifique ao Senhor em todas as coisas, Pai. Alcança a tua igreja, alcança o teu povo, alcança os teus servos, trabalha nos corações, aonde chegar nesta mensagem, Senhor, que vidas possam ser transformadas por este evangelho tão precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é confiando na tua graça, no teu poder, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Tome assento, por gentileza, meus irmãos. Nós já vamos encerrar. Nós ainda temos alguns minutinhos. Na quarta-feira que vem nós continuamos estudando a palavra do Senhor na Epístola aos Filipenses. Irmãos, eu gostaria de reforçar aos irmãos que nós estamos na iminência de recebermos novidades a respeito dos decretos estaduais, né? Nós estamos próximos de vencer aqueles 14 dias, então provavelmente na próxima semana nós já teremos alguma novidade a passar para os irmãos, mas até que chegue a nós alguma atualização, nós permanecemos tendo os nossos cultos de ensino nas quartas-feiras e no domingo, né, a transmissão do nosso culto aos irmãos também. Tenho me sentido muito feliz na repercussão da palavra de Deus, chegando aos lares, chegando às famílias, né? Louvado seja Deus por isso. O Evangelho está alcançando muitos lugares para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Eu reforço para os irmãos também, queridos, que nós vamos adiar a nossa Santa Ceia, que seria agora nesse próximo domingo. Tá? Então nós não faremos a Santa Ceia agora no domingo, porque nós estamos no aguardo dessas resoluções. Pode ser que retorne, quem sabe ao normal, melhore as condições, ou não. Então nós precisamos entender um pouquinho o momento para poder fazer o que for melhor, né? Então, reforçando, neste domingo nós não teremos Santa Ceia, nós estamos postergando para uma próxima data, que eu estarei avisando os irmãos no grupo da igreja e também através das nossas transmissões. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua continuação de semana. Que Deus esteja com você, com a sua família, concedendo graça, te abençoando, te protegendo, prosperando em todas as coisas. E que o Espírito Santo de Deus te leve por aquele caminho que é mais alto e mais sublime, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E nós dizemos...
Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.